salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e o tema de hoje, desse vídeo, vai versar sobre as pesquisas eleitorais e a manipulação estatística. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu quero lembrar que aqui será o último vídeo antes do próximo, que será o sorteio dos livros aí. Se você até agora não se inscreveu, ainda está valendo, né? Então, basta escolher aí um dos dois livros e escrever o nome aí deles no comentário, né? Que você já estará concorrendo. Caso você já tenha se inscrito em vídeos anteriores, já está valendo também, ok? Então, se você não se inscreveu ainda, nem no canal, né? Se inscreva-se no canal e também, se quiser concorrer aí a um desses dois livros, basta colocar o nome do qual você quer, ok? E aí, o próximo vídeo, você saberá aí se você foi contemplado, foi sorteado ou não, ok? Então, vamos agora ao vídeo, à temática de hoje, que trata aí da estatística, né? Ou seja, essa verdadeira batalha, essa guerra estatística que a gente vai ter agora, e já vem acontecendo, né? De agora até o final das eleições, isso vai ser muito presente, né? Então, vejam vocês que se a gente pegar a estatística de um mês atrás do Datafolha, eu vou falar aqui de três institutos que se colocam como institutos de credibilidade, tá? Então, vejam, há um mês atrás, o Datafolha publicou que o Lula estava em primeiro lugar com 43% e o Bolsonaro com 26%. Agora, passado um mês, né, você tem aí a pesquisa do Poder Data indicando 41% para o Lula a 36%. Então vejam, né, que se comparar uma com a outra, o Lula perdeu 2 pontos e o Bolsonaro ganhou 10, né? E agora saiu a outra pesquisa do IPEC, né, que é o instituto que substitui o IBOP, e mostra que o Lula está com 45% e o Bolsonaro 32%. Então, essa pesquisa do IPEC é no mesmo momento do Poder Data, né? Então, como é que você confia nisso? Como é que você leva a sério isso, né? Porque isso é feito por amostragem, né? Essa amostragem é feita via telefone, né, fixo, celular, mas é bom lembrar que a estatística, ela é capciosa, né? Se a gente lembrar que sempre você pode ter aí uma grande manipulação estatística. Não estou afirmando necessariamente que esses três institutos estão tendo manipulação, antes que alguém diga isso, né? Não estou afirmando, mas também não estou negando, tá? Então, vocês que vão fazer aí o julgamento. Lembre-se que a palavra manipular significa, em primeiro lugar, manejar, dar forma, preparar manuseando, né? Mas também significa, um outro significado da palavra manipular, significa sugestionar, influenciar ou controlar indivíduos de maneira ilegítima. E também a palavra manipular significa provocar o falseamento da realidade, né? Adulterar, falsificar. Então, ao mesmo tempo que manipular é dar forma, também pode ser a manipulação, pode ser aí o falseamento, a adulteração, a falsificação. E vocês sabem que daqui até o final dessas eleições, vocês vão ver aí vários e vários institutos e pesquisas, alguns com certeza que você nunca ouviu falar, portanto, sem nenhum tipo de credibilidade, né? E, portanto, aí sim, descaradamente vai ser utilizado como o objeto de falseamento, manipulação. E mais do que isso, mesmo esses que se dizem importantes, de credibilidade, né? Eu diria que, como a gente está muito longe das eleições, o que acontece? Eu diria que tem um certo esticamento da corda, né? Porque vamos pegar assim, só comparando os dois recentes, né? O Poder Data e o IPEC, que fizeram no mesmo período, né? Um aponta
41 para o Lula, outro 45. Um aponta 36 para o Bolsonaro, o outro 32. Percebo que é uma diferença de 4, né? Para baixo para o Lula e 4 para cima para o Bolsonaro. É uma forma de você ir esticando a corda, né? Ou seja, quando você pega a estatística que lhe convém, ou seja, portanto, os petistas vão pegar a estatística do IPEC para dizer que o Lula está 13 pontos na frente e os bolsonaristas vão pegar a estatística do Poder Data que vão dizer que o Lula está apenas 5 pontos na frente. Ou seja, vejam que é o esticar a corda. Você jogou para cima 4 pontos para o Bolsonaro e 4 pontos para baixo o Lula. Vejam a diferença brutal que você tem aí na estatística. Portanto, veja como você pode manipular, né? E manipular aqui, você pode usar os dois sentidos da palavra, ou seja, tanto dar forma como literalmente falsificar, influenciar. Você pode usar, portanto, tanto um significado como o outro, ou ambos, nesse caso, né? Aliás, eu quero apontar que tem até um livro antigo, escrito originariamente em 1954, chamado Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff, né? Esse livro é muito interessante, que já no capítulo 1, que se chama A Amostra com Tendenciosidade Embutida, né? Mostra ali uma pesquisa com ex-alunos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? E a pesquisa mostrava o seguinte: aqueles alunos que se formaram em 1924, né? Passado um tempo, né? Passado anos, né? Para mostrar que eles tinham tido muito sucesso, era mandado estatísticas, pesquisas para eles responderem e eles teriam que devolver pelo correio, né? Claro que 100% não vai devolver, né? E querendo dizer o seguinte, que esses alunos ganhariam em torno de, na média, né, 25.111 dólares, né? Que para atualizando, né, pegando a atualização em dólar, seria o correspondente a hoje de mais de 422 mil dólares, né? Como quem diz, quem se forma em Yale vai ser um cara de sucesso passado aí 25 anos, né? Porque a ideia era exatamente essa. O cara forma-se ali por volta dos 25 anos de idade e quando chega aos 50 ele está super bem de vida, né? Só que, ao mesmo tempo, em primeiro lugar, nem todo mundo responde esses questionários, né? Tem aqueles que vão dar as respostas extremamente exageradas, né? Para dizer que tem uma visão otimista, que é o cara vaidoso, portanto, o Yale o tornou milionário, muito rico, e tem aqueles que vão meio que responder de forma minimizando, né? Porque tentando fugir aí desses dados que não caiam lá com o pessoal do fisco do imposto de renda, né? Então, entre aqueles que exageraram, aqueles diminuíram, dariam a média? Bom, na verdade, isso não dá para saber com exatidão, mas, na verdade, o que é interessante que o autor coloca aqui nesse livro é que, passados 25 anos, quem vai ser encontrado para participar dessa estatística, né? Quem tem endereço fixo, né? Com certeza aqueles que estão muito bem de vida, aqueles que se tornaram literalmente ricos, são facilmente encontrados os seus endereços, né? E ele coloca, enquanto isso, né, os mecânicos, os artistas, os bêbados, os funcionários de escritório, né? Enfim, aqueles que não tiveram sucesso ou que fracassaram, né? Simplesmente que levariam aí 6 anos ou mais para chegar a esse patamar de 25 mil dólares. Portanto, a estatística, qual que é a ideia aqui? A estatística pode ser extremamente manipulatória, né? Ou seja, extremamente mentirosa, né? E lembre-se, existem ditados muito famosos aí sobre as estatísticas, né? Por exemplo, tem aquele ditado do primeiro-ministro do Reino Unido, o Benjamin Disraeli, né? Que dizia o seguinte, né? Que tem 3 tipos de mentiras, né? As mentiras,
as mentiras deslavadas e as estatísticas, né? Então, tem também aquela, como derivação disso, né? Você tem aí as pequenas mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas, né? E tem uma muito curiosa, né? Um ditado muito curioso sobre as estatísticas, né? Que diz o seguinte, que a estatística é a ciência que diz que eu comi um frango e você não comeu nenhum frango, portanto, na média, nós comemos meio frango cada um, né? Então, lembre-se que as estatísticas nunca são precisas e podem ser extremamente manipulatórias, né? Mas tem um ditado muito interessante do escritor escocês de literatura infantil do século XIX, que é o Andrew Lang, que diz o seguinte, né? Alguns usam a estatística como os bêbados usam postes, mais para apoio do que para iluminação. Bem, a questão agora é o seguinte, né? Como é que estão sendo utilizadas as estatísticas hoje em dia? Para apoio ou para iluminação? Ou seja, ela surge como apoio, mas hoje, muito mais do que apoio, ela é iluminação, ou seja, ela acaba dirigindo, conduzindo como as pessoas vão se comportar. Só para pegar de novo, voltando aí aos dois que estão na frente nas pesquisas, e tudo indica que serão os candidatos do segundo turno, né? Vejam que ano passado, quando o Lula estava ali quase beirando os 50%, né? Quando se falava da possibilidade de ele ganhar no primeiro turno, o que ele fazia, né? Ele simplesmente, vamos dizer assim, ele estava jogando parado, ou seja, ficava na dele, não foi nem nas manifestações, as grandes manifestações de rua, né? Ficou sempre na dele, sem dar grandes declarações sobre a economia, sem falar sobre absolutamente nada, né? Deixou o barco correr. Bem, e ao mesmo tempo é bom lembrar que o Bolsonaro estava aí numa situação onde a negação da vacina era evidente, né? Escândalo com o Covaxin, CPI que ele tentou abafar e não conseguiu, mas depois tentou o tempo todo manipular, né? E a CPI cada vez mostrando mais corrupção, mas claro, depois que passou tudo isso, né? O que aconteceu? A gente pega nos dias atuais, né? A CPI já acabou, deu tudo em pizza, né? Uma grande pizza, não foi para frente, né? O Aras segura tudo, né? Aras e Lira são dois caras que estão trabalhando muito bem em prol do Bolsonaro. Simplesmente você tem o ministro da Saúde que, por decreto, né, decreta o fim da sindemia, lembrando, é sindemia e não pandemia, né, já expliquei isso aqui, né, e como o Bolsonaro não tem nada para apresentar na economia, né, fez o que fez aí semana passada com o indulto ao Daniel Silveira, que eu falei para vocês, e se confirmou que ia ser uma discussão aí do juridiquês, com certeza, mas de qualquer maneira, né, simplesmente Bolsonaro deu um cala-boca, né, impôs aquilo que ele poderia fazer, gostem ou não, né, e agora com isso o próprio Lula passou, digamos, também a falar, né, não está mais jogando parado, tanto é que esses dias atrás aí, um pouco mais de 10 dias atrás, né, foi falar sobre o quê? Falou sobre a questão do aborto, né, que é uma questão de saúde pública. Na minha avaliação, não tem que entrar por essa seara, a gente sabe que é uma questão de saúde pública, e se caso ele ganhar, ele que trate disso, né, no seu governo, ou seja, ficar tratando de questão de costumes com o Bolsonaro é tudo o que ele quer, né? Ele não quer, ele não tem o que discutir com a economia, e é por aí que o Lula tem que atacar, tem que atuar, ou seja, porque além disso ele falou sobre os combustíveis. Isso ele tem que falar em muito. Aliás, nesse sentido, tanto o Lula como o próprio Ciro Gomes são os caras que estão fazendo a denúncia aí do preço do combustível, né? Que o Brasil é autossuficiente e não pratica seu próprio preço. Onde já se viu, o Brasil simplesmente tem um preço de gasolina que é mais que o dobro da Argentina. O Brasil é autossuficiente e a Argentina não o é. Né? Então tem que atacar por aí, tem que falar da economia, né? Tem que falar de costumes,
tem que ficar falando, sabe, se vai tirar ou não os milicos do poder, os 8.000. Não, se chegar lá, faz o que tem que fazer, vai ficar dando, como diz o ditado, ficar dando milho para bode, né? Então tem que tratar, sim, né, do emprego, salário, combustível, as mercadorias da feira que estão preço absurdo. É por aí que tem que ser o discurso, é por aí que você tem que atacar o Bolsonaro, né? Mas, de qualquer maneira, né, vejam vocês que a estatística, muito mais do que um mero apoio, ela está literalmente iluminando a própria condução política, né? Portanto, ela apoia e ilumina, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela adquire uma relevância incrível nas pesquisas eleitorais. E lembrando que política é muito mais que meramente eleição, seja para prefeito, seja para deputado, seja para presidente, né? Mas isso fica para um outro vídeo, né? Eu quero saber, simplesmente agora, se você conhece outros ditados, coloque aqui embaixo, escreva aqui nos comentários, né? E eu quero que você aí dê o joinha, né? E também coloque seus comentários nesse vídeo e passe para frente. E a gente se vê no próximo vídeo, onde teremos também o sorteio dos livros, ok? É isso aí, tchau, um abraço.